Ô, Mário, eu te mandei no Zap, não sei se você viu lá no grupo. Quer que eu te mando aqui no chat? Então, é que essa... Ah, tá, essa é de psicologia social, né? É. Sim. Não, pode deixar que eu vi. Então, em uma das perguntas de psicologia social... Você lembra qual, Alexandre? Posso ver aqui agora para você. Aqui. Espera aí que eu já abro ela. Tá aqui a pergunta número... tá, ela faz parte das 6 e da 7. Tá. Então, na pergunta 6 e 7, né? Tem um trecho que eu coloquei para vocês e que o Alexandre ficou, né, tem uma dúvida sobre o trecho, que é o seguinte. Então, na perspectiva da psicologia social, entende-se que as populações socialmente vulneráveis, e aí, até na aula de hoje, eu comentei que acho importante ter uma aula ainda esse semestre, diferenciando para vocês o que é vulnerabilidade e fator de risco, né? Então, até para a gente poder entender melhor essa noção aqui de socialmente vulnerável, tá? Mas são populações que elas estão, que elas correm maior risco, né, de estarem expostas a fatores de risco que vão, assim, que né, tem probabilidade aí de desfechos negativos, assim, né, no desenvolvimento. Então, são populações socialmente vulneráveis, aí entre traços, né, eu coloco quilombolas, negros, indígenas, né, refugiados, populações que estão, assim, vulneráveis, no sentido de que elas podem sofrer uma série de preconceitos, uma série de limitações de acesso, né? Bom, e essas, então, populações socialmente vulneráveis, elas estão constantemente atravessadas por exclusões sociais, certo? E aí elas formam minorias psicológicas. Bom, aí o Alexandre me pergunta, o que você quer dizer, né, o que quer dizer minorias psicológicas? Essas minorias psicológicas são no sentido de que são populações que elas vão viver realidades muito particulares por conta da sua situação de vulnerabilidade. E isso faz com que elas experimentem, né, uma vivência psicológica única. Então, por exemplo, uma pessoa negra tem uma vivência, né, psicológica, tem uma vivência de realidade que é, né, particular, pensando nos preconceitos, na exclusão social que ela pode sofrer em decorrência dessa situação. Então, minoria psicológica no sentido de que são grupos que vivenciam uma realidade muito particular, certo? Que tem impactos na sua constituição subjetiva. Faz sentido? Temos vários grupos, então, várias minorias psicológicas, independente do que elas passem. Uhum. É isso? Temos várias minorias psicológicas, sim. Temos. Mas é importante dizer assim, né? Isso tudo a gente tem que pensar em populações que estão numa situação de vulnerabilidade. O que eu quero dizer? Aquilo que é dominante, né? Que está posto como, né, universal, a cultura dominante, aquilo que faz parte do que é normativo, isso não é uma minoria psicológica, entende? Então, a gente está falando de características, né, de uma população que está em vulnerabilidade para alguma questão. Então, pode ser de gênero, pode ser de orientação sexual, pode ser questões de raça, de etnia. Então, mas precisa estar numa situação de vulnerabilidade. Então, nunca aquilo que está como dominante
né, vai viver esses processos de exclusão social. Mari, eu já tinha ouvido falar no termo minorias sociais. Tem a ver por conta da vulnerabilidade social que você está falando? Isso. Na verdade, assim, a ideia é exatamente a mesma. Só que quando a gente fala minorias psicológicas, a gente está pensando na vivência psicológica dessas pessoas, Entendi. né? Minorias sociais, a gente está falando justamente dessas populações que estão em situação de vulnerabilidade, né? Que são Certo. minorias mesmo. Então, assim, é diferente daquilo que é dominante. É uma minoria, certo? Tá, certo. E aí, quando eu falo minoria psicológica, eu estou dizendo especificamente sobre a vivência psicológica desses grupos que são, né, diferentes dos grupos dominantes. E não quer dizer que seja uma minoria em termos numéricos, sabe? E não quer dizer que sejam poucas pessoas, por isso minoria. É minoria no sentido de serem diferentes daquilo que está posto como dominante, daquilo que é normativo, daquilo que a gente usa, né, no alto do nosso etnocentrismo lá, dizer o que é certo, entende? Então, não tem relação direta com números, tipo maioria, né, e minoria. Mas, na verdade, tem a ver com isso que é dominante e aquilo que está como diferente, né, como divergente. E essas são as minorias sociais que estão enfrentando, então, que podem enfrentar uma série de exclusões sociais, né? E isso faz com que elas vivam realidades, inclusive realidades psicológicas muito particulares. Certo. Melhora? Ótimo. Ô, Mari. Oi, pode falar. Oi, Júlia. Calma. Deixa eu te perguntar um negócio. Qual que é a diferença de preconceito e estereótipo? Que eu não entendi direito. Tá bom. Olha, estereótipo é uma visão simplista, é a gente colocar as pessoas em caixinhas, vamos dizer assim. A gente coloca as pessoas em caixinhas com alguns rótulos, certo? Tipo assim, com algumas características muito gerais, muito simplistas, que a gente vai usar para definir aquele grupo. O preconceito é quando, junto com essas características muito simplistas que a gente coloca lá no rótulo da caixinha, a gente também tem um juízo de valor depreciativo. Então, além de eu resumir toda aquela população, aquele grupo de pessoas, a algumas 2, 3 características, né? O preconceito é quando, junto com isso, eu tenho um sentimento muito negativo, eu tenho um juízo de valor muito negativo em relação àquele estereótipo. Então, na verdade, assim, foi até uma pergunta que a Giovana me fez. Giovana está aqui. Acho que foi a Giovana. Agora me confundi. Se existem estereótipos positivos. Olha, podem existir. É que o estereótipo, né, na medida em que a gente reduz uma coisa que é muito complexa a umas etiquetas, assim, né, é difícil que esse processo seja positivo, né? Mas a gente pode ter estereótipos positivos, assim, né, no sentido de características positivas. Então, sei lá, Estados Unidos, eu posso ter um estereótipo de que tudo é maravilhoso, que não tem criminalidade, de que as pessoas têm muito dinheiro. Eu posso ter um estereótipo, né, assim, com características positivas. Agora, se isso é positivo, é muito difícil, porque toda simplificação envolve, né, assim, erros. E isso vai muito assim de cada um também, né? Ou não? Sim, vai muito de cada um, mas a gente partilha, enquanto sociedade, enquanto cultura, a gente partilha de alguns estereótipos que são passados, né, através de um processo de socialização. São ou que nossa família nos passa, nossos pares, a mídia. Então, quantos estereótipos a mídia
não coloca pra gente. E a gente vai aprendendo isso e vai internalizando esses estereótipos, né? E aí, quando os estereótipos estão muito carregados de afetos negativos, de repulsa, de um valor assim, de que isso não presta, isso não é bom, eu não gosto disso, aí a gente tem o preconceito. Ô, Mari, então, tipo assim, o estereótipo é mais particular da pessoa, aí o preconceito é o geral. Pode ser isso também? Não, pode ser da pessoa também. Na verdade, assim, o estereótipo é a redução de uma coisa que é muito grande, complexa, de um grupo de indivíduos a algumas características. Uhum. Esse estereótipo pode, inclusive, ser bom, assim, no sentido de ter características positivas. O preconceito é quando, junto com essa caixinha lá do estereótipo, eu tenho muitos sentimentos negativos. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Uhum. Vamos pegar uma nacionalidade, assim, para ficar mais... Chinês. Chinês. Então, vamos lá. Estereótipo de chinês. A gente pegou a população da China, pensa bem, uma cultura milenar, e aí a gente vai reduzir essa complexidade numa caixinha, certo? Em rótulos, que a gente aprendeu como? A gente aprendeu com o que as outras pessoas falam, com o que mostra na mídia, com as piadas, certo? Então, vamos lá. Estereótipo de chinês. Me ajudem. Inteligente. Fizeram coronavírus. Eu ia falar isso, Júlia. O quê? Aí, ó, um estereótipo bom, professora. Libera o coronavírus, né? Aí eu escutei muita gente falando assim, né? Ah, porque eles são porcos, né? Uhum. Tipo, come qualquer coisa. Então vai lá. Inteligente. Mas porcos, que mais? Comunista. Comunista. Beleza, já temos umas 3 características aqui, né? Antipático também. Oi? Antipático. Antipático, reservado, né? Que não fala muito. Pastel com flango. Também, né? Eu não sei fazer. Enfim, a gente pegou, então, toda uma população, né? Toda uma cultura muito riquíssima e reduziu ela em alguns rótulos, colocou dentro de uma caixinha. Tanto que, sem que a gente perceba, às vezes, quando a gente vê uma pessoa chinesa, nós vamos tirar dessa caixinha esses rótulos, né? Da pessoa. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa é péssima em matemática. Às vezes a pessoa é super cuidadosa com a alimentação. Enfim, certo? Mas é esse processo de que eu reduzo uma coisa a algumas características, estou criando um estereótipo, certo? Essa redução, esses rótulos são um estereótipo. E o preconceito? É quando, além dessa redução, eu tenho um sentimento muito negativo acoplado a isso. Então, por exemplo, assim, então, além de eu achar que os chineses são bons em matemáticas, não cozinham os alimentos, né? Comem qualquer coisa. Qual que era o outro que a gente tinha falado? Esqueci. Criou... Comunista, lembrei. Que eles são comunistas. Eu penso assim, nossa, eu não posso confiar em nenhuma pessoa chinesa. Nossa, eu não vou comer, não posso comer nada que uma pessoa chinesa me oferecer. Eu tenho, que ficar longe dessa pessoa. Então, o preconceito está muito ligado com o estereótipo. Muito, muito, muito. E é quando, junto com esse estereótipo, eu tenho, então, um juízo de valor negativo, uma depreciação, entende?
Porque eu posso ter um estereótipo, vamos falar, um estereótipo do americano, né? Do norte-americano, né? Do estadunidense. Que estereótipo que a gente tem? Que, sei lá, dos Estados Unidos. Arrogante. É um depreciativo. Eu quero um estereótipo É um positivo. realista. Vamos ver um inglês, né? Sei lá, pontual, né? Pontual, educado, polido. Eu posso ter esse estereótipo, quer dizer, isso não vai me fazer ter um preconceito, porque isso não é depreciativo, tá certo? Agora, se eu tenho um estereótipo do tipo inglês, não toma banho, é alguém que muito frio, né? Eu começo já a ter uma aproximação entre estereótipo e preconceito, porque o preconceito envolve necessariamente esse afeto negativo, esse juízo de valor ruim, entende? Sobre o outro. Entendi, Mari. Entendeu mesmo? Entendi. Mari. É porque, tipo assim, na pergunta da prova lá que você faz, sabe? Uhum. Que você pede para relacionar aquilo com o preconceito. Aí, tipo assim, eu relacionaria nesse sentido do afeto negativo? Isso. E você mostra, assim, o que eu espero também? Que você mostre quanto que o preconceito está aliado, está próximo, né, do estereótipo. Então, ele muitas vezes está totalmente baseado num estereótipo que eu tenho sobre uma determinada cultura, sobre uma determinada raça ou religião. Então, é como se eu construísse um estereótipo e, a partir desse estereótipo, dessa redução, dessa rotulação, dessa visão simplista, eu, então, formasse uma opinião negativa sobre aquela população, aquela religião, enfim, né? Aquela nacionalidade. Então, explora esse link, entende? Quanto que o preconceito, às vezes, nasce ali, né? Do estereótipo que eu tenho sobre aquela determinada pessoa, assunto, enfim. Tá, entendi. Obrigada, Mari. Nada. Mari, Gente, posso fazer uma outras... pergunta? Pode. Posso fazer uma pergunta sobre ambiental? Pode, Nália. Então, na verdade, assim, vamos ver se tem mais alguém com perguntas de psicologia social e a gente encerra a psicologia social e parte para a psicologia ambiental, pode ser? Pode, tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Gente, e aí, mais perguntas sobre psicologia social? Não? Ficou clara essa relação entre estereótipo e preconceito? Sim. Todo mundo? Aliás, é bem melhor esse esquema, hein? Aquele negócio de ver vídeo lá, olha, nada, assim, claro que cada um, mas olha, que assim você vai falando já vai tendo essa troca, bem, acho melhor. Mas, bom, vamos lá, bola pra frente. Eu acho que tem pessoas que se adaptaram melhor com o vídeo, porque, enfim, consegue voltar e ouvir de novo e tudo mais. E acho que por isso que eu tive essa ideia de que fosse oferecer formas diferentes para vocês. O que eu senti, vou até comentar com vocês que estão aqui, né? Apesar de que, enfim, são pouquíssimos comparado com o número de pessoas na sala. Até que os vídeos de psicologia social estão tendo bastante visualizações. Mas, assim, psicologia ambiental, da aula passada, tem 15 visualizações. Então, eu fico assim, ansiosa por oferecer uma outra forma, né? Porque se às vezes tá difícil de ver os vídeos, né? Quem sabe, assim, ao vivo, enfim. Vou tentando estratégias para não deixar ninguém também para trás nesse processo, né? Porque não é culpa de ninguém, né? Não é culpa da faculdade, nem dos professores. É uma situação muito atípica para todo mundo. Então, vou tentando, né? Mas os vídeos de psicologia social, até o último tinha 60 visualizações. Eu fiquei feliz porque alguém até viu 2 vezes.
Mas os de psicologia ambiental estão nessa média de 15. Aí eu nem sei por que isso está acontecendo, essa diferença. Ô, Mari, posso falar um negócio? Pode? É que, tipo, eu acho que ambiental, não sei se o pessoal sentiu isso, mas eu acho que parece que é tudo a mesma coisa, sabe? Que parece que é tudo tem o mesmo significado, entendeu? Tipo, pelo menos eu senti isso. Eu não sei se, tipo, com a sua explicação presencial seria melhor e tal, mas eu senti um pouco isso. Tipo, eu assisti todas as videoaulas, mas parece que tem tudo o mesmo significado. Então, as aulas do começo ou essas últimas também, você acha? Não, acho que tudo, tipo, meio que um geralzão, assim, sabe? É porque agora, então, no começo eu até entendo essa sensação e acho que ela faz sentido. Agora, se isso está acontecendo, talvez seja porque eu preciso repensar as aulas, porque são temas muito diferentes agora. Então, a gente foi até a identidade de lugar, as coisas estavam um pouco juntas, porque são conceitos que aparecem casadinhos. A partir de agora que a gente está falando de cognição ambiental, arranjo espacial, ambientes restauradores. Olha, é para ser assim, não é para ser, não é para ter essa confusão, porque cada um é uma coisa muito diferente da outra. Então é até Entendi. bom você me dar esse feedback que eu posso ir pensando assim, né, em maneiras de diferenciar esses conceitos, porque eles não têm nada a ver um com o outro. No começo, é apego, identidade, apropriação, são mais próximos mesmo, e isso é normal de acontecer. Agora, esses últimos, se isso estiver acontecendo mesmo, eu vou, assim, preciso repensar para ajudar vocês, né, e mostrar que eles são diferentes. Mas obrigada, Júlia, de dar esse feedback, viu? Imagino. Bom, pelo menos eu senti isso. Não sei se o resto da sala, mas. Tipo assim, porque eu senti que cognição social parecia um pouco, sabe, com apego ao lugar, identidade de lugar. Não sei se eu tô equivocada, mas foi o que eu senti. Tá bom. Não, é um feedback importante. Eu posso, nas próximas aulas, cuidar para isso não acontecer de novo. Tá, Obrigada. beleza. Imagino. O que vocês acham? É isso, pessoal? Eu não vou. Pode falar, Xande. Então, é que eu não vou citar porque eu ainda não vi. Então, porque eu, como eu te falei já desde sempre, eu estou muito confuso, mas talvez essa minha assim, confusão também eu não vou te dar uma ideia real, e sim só da minha confusão. Então, eu prefiro não assim, opinar, mas eu acho que as suas aulas, de toda essa minha confusão, você, Elvio, ainda é a que está ainda assim, fluindo melhor. Eu também achei. Ô, Mari, em relação a isso, eu achei mesmo que as primeiras aulas estavam meio assim, mas é porque os temas eram muito parecidos mesmo, do jeito que você falou. Essas últimas eu não achei tão assim difícil de ver a diferença. Que nem a Júlia falou, cognição social eu achei um pouquinho mais difícil de ver a diferença, mas deu para enxergar a diferença, sabe? Mas, sabe, eu precisei dar uma olhadinha a mais, entender o que estava querendo dizer. Mas as outras lá, ixi, esqueci o tema, como é que é? Arranjo de lugar. Isso, eu consegui ver direitinho. Apego nem tanto, que o negócio lá era muito parecido. Mas arranjo social eu consegui já diferenciar. Cognição ambiental. Cognição ambiental, arranjo espacial, ambientes restauradores. Amanhã é ambientes restauradores. Vocês ainda não viram, é que eu já gravei o vídeo. Mas tá, eu vou cuidar para dar essa diferenciada, tá bom? Mas aparece junto mesmo, porque essas coisas acontecem meio juntas. Mas vocês foram bem no trabalho de ambiental, viu? Assim, teve bons trabalhos, eu não senti que vocês fizeram confusão, não. Eu fiquei bem dúvida mesmo. Tipo, eu não conseguia, em relação a essa parte de apego, criação de lugar, as coisas, eu não estava conseguindo distinguir, pelo menos nas entrevistas, eu não conseguia olhar e falar, isso é tal coisa, isso é outra coisa. Eu não consegui fazer isso. Eu tive muita dificuldade, eu estava um pouquinho desesperada, não vou negar, mas, assim, eu fiz
seguindo meu coração, porque eu não estava entendendo muita coisa, não. Tá? Porque na prática é difícil separar. Na prática acontece tudo junto. Sim. É que a gente estuda separado até para conseguir ver que, né, existem processos diferentes. Mas é muito difícil que você, né, tipo, que ocorra um processo de apropriação do lugar sem apego. É muito difícil. É muito difícil que você tenha apego por um lugar, né? Necessariamente, quando você tem apego por um lugar, aquele lugar já se transformou de espaço para lugar. Então, é tudo muito junto mesmo. Na prática é difícil. Mas acho que não queria que vocês sofressem com isso também, porque não era, assim, a ideia de que vocês super conseguissem exemplos puros, né? Aqui na entrevista eu tenho um exemplo puro de apego ao lugar, um exemplo puro de apropriação. Era mais se vocês estavam conseguindo articular esses conceitos, né? Entendi. Mas beleza. Vou cuidar para melhorar isso aí nas próximas aulas. Mas é um bom feedback que vocês estão me dando, viu? Mas que nem o Xande falou, que nem o Xande estava falando, as suas aulas e as aulas do Elvio, deixa eu tentar lembrar de mais alguém. Não lembro de quem mais, mas está sendo as mais fáceis, sabe, de acompanhar. Não está sendo tão pesado. Está dando para estudar sozinho, tranquilo. Que bom, então, pessoal. Então, e dúvidas agora de psicologia social? Acabou? Eu acho que sim, para mim acabou. Então tá. Vamos para as dúvidas de psicologia ambiental, então. Meu Deus. Então vamos lá. Mari, eu não tenho dúvidas porque eu ainda estou tentando entender a sua prova. De psicologia ambiental? Uhum. Ou de social? Poxa, então facinho. Nossa! Não, tá difícil. Vamos ver ela de novo. Posso perguntar? Pode falar, Nália. Sobre arranjo espacial visualmente aberto, são aquelas salas nas escolas que são tipo meia parede? Isso. Entendi. Isso mesmo. É aquela meia parede que você consegue visualizar a sala toda, mas também tem a repartiçãozinha ali separada, né? Isso, é isso mesmo. Ah, tá. Beleza. Obrigada. Só isso? Só tinha dúvida dessa. O resto tá de boa. Que bom. É isso mesmo. Por quê? Então, se viu, né? Isso foi um estudo que foi feito aqui em Ribeirão pela minha antiga professora de psicologia ambiental. Então, a professora Mara. Ela morreu tem, acho que alguns anos, uns 3 anos, mas quando vocês pesquisarem aí, né, autores brasileiros da área de psicologia ambiental, o nome dela com certeza aparece, porque ela é uma das principais autoras. E aí elas fizeram, né, junto com outras pesquisadoras, um estudo aqui chama Creche Carochinha, que é a creche da USP, né? E aí elas se falava creche, né? Hoje a gente fala educação infantil, né? Mas ficou o nome Creche Carochinha. Mas eu nunca vi salas de aulas nesse padrão. Então, é da educação infantil, né? Entendi. Eu sempre vi a restrita, né? A maioria. Exatamente. E aí, o que acontece? E olha que interessante que é, né? O estudo da psicologia ambiental. Elas viram que, mudando o arranjo dos móveis e dos equipamentos ali, tinha um impacto no comportamento das crianças muito grande, mas muito grande. A ponto, assim, né, de que quando elas vivenciavam esse tipo de arranjo, então, o que é? Elas conseguiam ver o adulto, mas elas tinham cantinhos. Tipo assim, eu tenho um cantinho aqui formado com uma prateleira, tipo assim, ou com um sofá, com algum móvel que criava esse cantinho, mas ao mesmo tempo fazia com que as crianças pudessem ter acesso ao que estava acontecendo lá fora. Aí as crianças acho que se sentiam mais seguras, né?
E, ao mesmo tempo, isso respeitava a privacidade delas. Então, elas escolhiam com quem elas iam brincar, elas se engajavam mais em histórias de faz de conta, sabe? Faz de conta que agora a gente está numa cozinha, e quem vai brincar de cozinha? Enfim. E aí isso teve impactos muito grandes, assim, enquanto o adulto era demandado, então as crianças passavam a pedir menos atenção do adulto e brincar mais entre elas, e isso tinha ganhos importantes no desenvolvimento dessas crianças, né? E realmente, olha só, é um dado tão interessante, né? Tão rico, mas pouco aplicado, como tudo em ciência no Brasil, na realidade. Os cientistas vão lá, mostram que uma coisa funciona, mas até isso ser colocado em prática demora muito quando é, né? Mas eu tive um dado legal, assim, porque eu dou uma formação para os professores da educação infantil de Bebedouro. E aí eu comentei, por acaso, dessa questão do arranjo espacial, e as professoras falaram que em Bebedouro as escolas da educação infantil seguem esse arranjo. Eu não sabia, mas fiquei feliz de saber que, pelo menos em Bebedouro, aí tem essa preocupação. Ô, Mari, eu tenho uma dúvida sobre cognição ambiental. Eu não consegui entender como os fatores psicossociais conseguem envolver na nossa cognição ambiental. Tá. Vamos supor o seguinte. Olha, Enfim, tem vários exemplos. Obrigada, Mari. A cognição ambiental é aquele conjunto de informações que ficam na nossa cabeça depois que a gente frequenta um determinado local, um determinado ambiente, certo? Uhum. Então, essas informações que ficam na nossa mente guardadas. Que depois, se alguém pergunta, a gente consegue tirar da nossa mente e falar. Tá bom? Beleza. Acontece que muitas coisas podem influenciar o que fica guardado na nossa mente dos ambientes que a gente frequenta. Uma das coisas que pode influenciar é, por exemplo, a cultura. Então, tem um estudo que mostrou que pessoas que vivem na cultura ocidental, elas tendem a prestar mais atenção no objeto. Isso, eu não lembro onde eu vi isso, não sei se não foi numa palestra lá na Unifafib. Elas tendem a focar mais no objeto. Pessoas da cultura oriental, elas tendem a focar mais no cenário. Então, olha só, por uma questão cultural mesmo, entende? Desde criança elas estarem inseridas numa cultura que, valoriza mais aspectos de contexto ou numa cultura que valoriza mais aspectos, dos objetos, né? E isso, então, tem impacto nas informações que vão ficar gravadas na minha cabeça. Então, se eu sou uma pessoa que, então, reparo mais no objeto, no cenário, no contexto, eu vou ter um determinado tipo de cognição ambiental. Se eu sou uma pessoa que reparo mais nos objetos, eu vou ter outro determinado, outras informações ali armazenadas sobre aquele ambiente. Um outro exemplo sei lá, se você é uma pessoa, vou falar porque eu sou um pouco assim, eu sou um pouco claustrofóbica, não muito, mas um pouco. Se eu entro e em qualquer lugar, assim, numa festa, sei lá, qualquer ambiente assim que eu entro que tem muita gente, eu já procuro por saídas de emergência. Tipo assim, se acontecer alguma coisa, para onde eu corro? Ou seja, isso é um aspecto psicológico, psicossocial. Mas, com certeza, isso influencia sobre que informações eu guardo daquele ambiente. Talvez nós duas vamos para uma mesma festa.
Mas quando as informações que eu gravo daquele lugar, certamente vão envolver quais são as saídas de emergência. E talvez você nem viu que existia ou não saída de emergência. Então, você vê como aspectos psicossociais influenciam a cognição ambiental, ou seja, o que eu vou armazenar, né, as informações que eu vou organizar na minha cabeça sobre um determinado ambiente. Entendi sim, Mari. É claro? Tá claro agora. Obrigada, Mari. Imagina. Então, os aspectos psicossociais seriam mais ligados aos sentimentos? Não, psicossocial. Vamos lá, a gente teve essa aula, acho que em Psicologia Social 1, né? Psicossocial, psicologia, né? E sociedade. Quando a gente fala aspectos psicossociais, então a gente está falando de aspectos relacionados, né, ao psicológico, aspectos psicológicos e aspectos sociais. Então, os dois exemplos que eu dei, por exemplo, aspectos sociais do tipo da cultura e aspectos psicológicos do tipo da minha história de vida. Então, no caso, eu falei de uma característica minha, que é esse sentimento de medo, né, de lugar fechado. Mas eu quero dizer assim, aspectos relacionados à minha história de vida, aspectos psicológicos ou aspectos sociais, né, ou a junção deles, né, aspectos psicossociais. São esses aspectos culturais, aspectos da minha história de vida, das minhas interações. Faz sentido? Sim. Então, são aspectos da minha história de vida ou aspectos, né, assim, que variam de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. Então, isso tem impacto. Vocês já não... Gente, isso eu queria ver se só eu, né? Vocês já foram para Minas? Nunca. Nunca? Eu moro. Você mora em Minas, Ruth? Ruth, então me fala se é verdade isso. Mas a vez que eu fui para Minas, mas também assim, né? Não era Minas, né? Mas Delfinópolis. Logo aqui, né? Mas eu tive a sensação, porque eu fiquei perdida lá, né? Aí eu perguntava para as pessoas: como é que faz para chegar em tal lugar? Aí a pessoa falava assim: é logo ali. É logo ali. Só que logo ali era de 3 quilômetros, 4 quilômetros. E aí, eu não sei, olha só como que às vezes, eu não sei se isso é verdade, Ruth? Que é tudo logo ali? Você vê como aspectos... É perto. É muito legal isso. Você vê como aspectos psicossociais influenciam na forma como a gente percebe o ambiente, nas informações que a gente grava do ambiente? Sim. Então, acho que para os mineiros, né, essa cultura lá de Minas, esses aspectos psicossociais dos mineiros, fazem com que uma longa distância seja armazenada como logo ali. Sim. Faz sentido? Faz. Beleza. Deu para entender, Gel? Deu sim, Mari. Obrigada. Imagina. Gente, mais dúvidas de psicologia ambiental? Vai ter mais algum encontro desse essa semana? Se vocês quiserem. Eu, durante o horário de aula, fico à disposição, né? Se não é por aqui, é pelo WhatsApp. Então, se vocês quiserem, pode ser. Eu esperava que mais gente fosse participar, mas eu entendo que as pessoas também estão se organizando em outros horários, né? Talvez se a gente combinar antes, enfim. Né? Se vocês falarem que vão estar aqui, eu combino sim. Lança lá no grupo, porque isso de hoje foi assim, né? Meio que de última hora. Mas de amanhã, por exemplo, acho que divulgando, acho que entra um número maior. Porque na verdade, eu tinha combinado semana passada. Assim? Não, eu tinha já combinado que essa semana seria assim na semana passada.
assim como está sendo agora? Isso. Que legal. Então, tá vendo? Como eu também estava desinformado. Né, gente? É, Tá bom, eu falei, às vezes eu É. perdi. Verdade. é verdade. Então tá, mas eu falo amanhã, se vocês quiserem, mais uns minutinhos, eu combino sim, não tem problema para mim. É até bom, porque eu acho que aí vocês me contam coisas que talvez vocês não se sintam à vontade de falar nos formulários, enfim. Apesar que lá vocês podem escrever o que vocês quiserem também, gente. Mas é bom ter essa conversa, eu gosto. Ô, Mari, Oi, uma dúvida sobre a sua prova de psicoambiental. tá. Na primeira e na segunda questão, é referente às nossas primeiras aulas, né? Aquelas lá do comecinho. Que fala Qual que é assim. mesmo? Ah, sim. Ah, então tá. Então você Eu pegou. quis fazer nessa avaliação desde o comecinho. Eu peguei quase tudo, eu só não fiquei focando muito lá no apego, identidade, apropriação, porque para não ficar muito repetitivo. Mas a ideia é que nessa prova caiu tudo que vocês viram desde o começo até agora. Então, Entendi. até desde as aulas presenciais. Mas então, nessas duas primeiras questões, se vocês quiserem, eu posso repassar a prova junto com vocês. Eu não sei, vocês me dão um parâmetro aí se está ficando muito longo. Não, acho que tá ok. É. Tá. Deixa eu abrir ela. Avaliação remota, psicologia ambiental 2. Tá bom. As duas primeiras questões, então, elas são bem simples, que são de completar a frase, né? É isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Isso. Que a Gel estava falando. Eu vou compartilhar minha tela. Isso É mesmo. só abrir. Então, vamos lá. Cadê vocês? Mas Olha, aí eu vou tentar compartilhar minha tela. Vamos ver. Então ali não seria responder, tipo, bem elaborado, seria um complemento nessas primeiras. Uhum. Tá. Sim. Ok. Ih, não acho que eu não vou conseguir compartilhar minha tela. Peraí. Vocês estão vendo o quê? Estão vendo minha tela, né? Ó, tem apresentando, você está apresentando para todos, é isso? Ó, agora que eu abri a prova aqui, vocês estão vendo a prova? Tá. Sim. Tá, então vamos lá. As duas primeiras questões, então, valem meio ponto cada uma. E aí, eu digo o seguinte, né? A psicologia ambiental diferencia das outras disciplinas da psicologia, né? Como a psicologia social e do desenvolvimento, porque aí vocês vão completar. Não vai ser uma palavra, né? Vai ser uma frase, mas assim, nada, né? Então, por quê? Por que a psicologia ambiental se diferencia das outras disciplinas da psicologia? Agora Então, responde. Já que é para fazer a coisa, faz certo, né? Faz direito. Vocês sabem. Vamos fazer a prova em conjunto, por favor. Vocês sabem. Não É sabe? claro que sabe. Quem sabe essa? Ixi, seria mais a definição? Alguém responde essa pergunta. A psicologia ambiental se diferencia das outras disciplinas da psicologia porque... Por quê, gente? Então, gente. Pode falar mesmo? Mas pode falar. Pode falar mesmo. Claro, gente, pelo amor de Deus. Vai ganhar uma bala. Eu tô anotando. Tô com a caneta na mão aqui. É porque estuda, tipo, na psicologia social
E peraí que eu tenho que ir a pergunta. Na psicologia social e na psicologia do desenvolvimento, a social estuda o indivíduo em sociedade, a relação dele com a sociedade, essas tretas tudo aí. Desenvolvimento estuda o desenvolvimento do indivíduo, desenvolvimento das relações do indivíduo. E a ambiental estuda a relação que o indivíduo tem com o ambiente. Tanto que a forma que o ambiente influencia nela, como ela influencia o ambiente, considerando as questões sociais, as questões econômicas, as questões físicas do ambiente, Perfeito. essas tretas tudo aí. Arrasou, Ó, Tô escrevendo com o pé com a mão, tô aplaudindo. mas, ó, pode ser O mais Ruth simples. anotou? Pode ser mais simples. Só falar a relação do indivíduo e Ó. ambiente. Quero que vocês raciocinem junto comigo, tá bom? Vamos juntos. Eu vou falar a primeira e a segunda, que vai ficar mais fácil. Tá. A psicologia ambiental se diferencia da psicologia. Ó, tô falando de outra forma, para ficar mais simples. Não é nem psicologia social e do desenvolvimento. Esquece, isso é só exemplo. A psicologia ambiental se diferencia das outras matérias da psicologia, porque ela... Tananã. E a psicologia ambiental se diferencia de outras disciplinas, como, por exemplo, a arquitetura, a ecologia, porque... Aí vocês vão lembrar da primeira... Gente, uma das primeiras aulas que eu fiz assim... Eu gastei um tempão para fazer aquele slide para vocês esquecerem. De um lado eu fiz um slide verde, do outro eu fiz rosa, e no meio eles mesclavam assim. Ixi. Não é que a gente esqueceu, a gente não lembra. No meio tinha assim, ó, escrito psicologia ambiental. Aí de um lado tinha um negócio verde e do outro lado tinha um negócio rosa. No negócio verde tinham arquitetura, geografia, ecologia, tá? E no negócio rosa tinha personalidade, psicologia social, PGE, tananã. E no meio tinha psicologia ambiental. Por que será? Mari, Pode falar, Elisane. ó, não sei se eu tô certa, eu respondi assim, Tá. que ela se diferencia por ser multidisciplinar, ela une as outras psicologias, ela recebe, recebe uma ajuda das outras psicologias, e ela dá um destaque nas inter-relações, nessa relação, nessa transação entre homem e o meio em que ele está inserido. Seria isso? Ó, vocês todas estão certas. Tanto você quanto a Maria Vitória, mas é mais simples ainda. É muito simples. É que eu não queria dar a resposta assim. Mas é mais simples ainda do que vocês estão pensando. Psicologia ambiental. Ah, vocês não estão me vendo, né? Tem. Agora vocês estão me vendo? Que eu vou fazer gestos. Psicologia ambiental, certo? Tá. Vamos lá. A psicologia ambiental se diferencia das outras disciplinas da psicologia, por quê? Ambiental. Lembrei, Ambiental. tem a ver com aspectos físicos e aspectos psicológicos? Ou não? Isso, tem a ver. E ela se diferencia de disciplinas como arquitetura e ecologia, por quê? Porque ela é psicológica. Eu vou responder. Faz sentido. Vocês deram para entender? Entendeu. Não entendi, não. Vocês vão ter que pegar o slide lá atrás. Mas olha, pensem o seguinte: a psicologia ambiental, ela se diferencia de outras matérias da psicologia porque nenhuma outra matéria se preocupa com os aspectos físicos do ambiente. Por outro lado, por que ela se diferencia de matérias como ecologia e arquitetura?
Porque ela é a única preocupada com aspectos psicológicos. Faz sentido isso que eu falei? Mas era isso mesmo. Era isso que eu estava pensando. É mais simples. Ô, Alexandre, foi aquilo que Vocês você me ficam um falou. pouco assustados com as provas. Pois é, eu falei, mas... Nossa, eu tava pensando em escrever um texto aqui. Não, você tem que pôr uma frase, escreve bonitinho, é uma prova, mas assim, o que vocês precisam colocar é isso. Então, a psicologia ambiental se diferencia de outras disciplinas da psicologia, porque... Tananã, tananã. E, por outro lado, ela se diferencia de disciplinas como a geografia, a arquitetura, porque ela coloca uma maior ênfase. Entendeu? Então, lembra daquele slide. De um lado, eu tenho as disciplinas da psicologia. De um outro lado, eu tenho as disciplinas do ambiente. E a psicologia ambiental no meio. Ela é diferente desse lado, porque ela tem, do lado do ambiente aqui, né, das disciplinas só do ambiente, porque ela se preocupa com os aspectos psicológicos. Por outro lado, ela se difere das disciplinas da psicologia, porque ela é a única que se preocupa com o ambiente. Faz sentido? Sim. Vocês estão felizes agora? Você vai ser Agora 2. vai ser canonizado. Seu Agora nome 2. Eu não vou responder mais. vai pro Papa direto para você ser canonizado. Não vou responder mais. Mas agora eu quero também que vocês respondam assim, bem bonitinho, tá? Aí é Parte brincadeira. Né? científica, uma prova assim, bem bonita. Então tá. Aí a gente foi para a questão 3. A questão 3, eu coloquei um trecho para vocês. Eu comentei deste trecho em aula, também lá nas primeiras aulas, tá bom? Então, quem foi esse Churchill? Vocês lembram quem foi? Peraí, vamos ver. Ele era um psicólogo social, não era? Não. Não é, Ele então. foi, não precisa saber disso para a disciplina, só para vocês lembrarem. Ele foi o primeiro-ministro da Inglaterra no pós-guerra. E aí a Inglaterra tinha sido totalmente bombardeada, entendeu? E aí estava tendo que reconstruir a Inglaterra no pós-guerra, pós-segunda guerra. E aí ele fala assim: nós construímos o nosso próprio ambiente e depois que a gente constrói o nosso ambiente, ele define o nosso comportamento. Lembro dessa frase. Oi? Lembro dessa frase. Então, ele fala isso. Ó, estamos reconstruindo as cidades e ele fala, e a gente vai reconstruir de um jeito que a gente vai construir e depois que a gente construir, é o ambiente que vai definir o nosso comportamento. Uma setinha do ambiente para o comportamento. Só uma, só de um lado. Ambiente, comportamento. Aí eu pergunto assim, bom, é possível identificar nesse trecho um certo modelo adotado pela psicologia ambiental. Que modelo é esse? Pode Deu para falar? entender? Pode falar. Determinista. Porque ele falava que o ambiente, ele determinava o comportamento do indivíduo. Por exemplo, ele falava que você não poderia dormir na cozinha. A cozinha era feita para fazer as refeições. Isso no princípio. Tá. É perfeito. Eu só não sei como eu fazer. Eu não posso corrigir a prova agora. Mas assim, tá perfeito. É isso mesmo. Ele é um modelo determinista na medida em que, então, ele fala, nós construímos o ambiente e é o ambiente que determina o comportamento, tá bom? Mas aí vocês vão escrever mais assim, né? Mais tchananã. Eu tinha observado de outra forma, eu tinha visto como fala que a gente constrói o ambiente, depois o ambiente quem determina nosso comportamento, eu tinha observado como sendo uma inter-relação, sabe, de troca. Não tinha observado como sendo de um lado só. Eu também tinha entendido assim. Não, então, mas aí não é como se as pessoas que estivessem no ambiente estivessem, assim, não está se considerando quanto que as pessoas estão interagindo com o ambiente onde elas estão.
né, numa inter-relação. Na verdade, é uma coisa assim, nós, governo, vamos reconstruir e a gente vai construir de um jeito que esse ambiente construído é que vai determinar como as pessoas vão se comportar nele. Daí, é bem esse exemplo que a Elisângela deu, eu dei na aula. Então, é como se, então, eu construí aqui uma cozinha, com a pia, né, coloquei ali o espaço para geladeira, o espaço para gás. Então, na medida em que eu fiz o ambiente desse jeito, ele não vai poder ser usado para outro jeito. Ele vai determinar como as pessoas vão se comportar ali. E aí, depois, a psicologia viu que não era bem assim. A psicologia ambiental, né, falando, pera, não é bem assim. Essa visão é uma visão que os arquitetos têm. Os arquitetos pensam muito nisso, né? Eu vou construir o ambiente porque esse ambiente vai definir como as pessoas vão se comportar aqui. Esse aspecto físico vai definir como as pessoas vão se comportar. A psicologia ambiental, depois disso, passou por uma fase de, olha, não é bem assim. Na verdade, se a pessoa, por alguma questão psicossocial, quiser dormir na cozinha, ela vai dormir, não é o ambiente físico que vai determinar isso. Depois, mais para frente ainda, a psicologia ambiental atualmente nem faz essa diferenciação entre aspectos físicos, né, e esse ambiente como externo à pessoa. Na verdade, atualmente a psicologia ambiental entende o ambiente como esse todo, né, como essa coisa global. Pessoas, aspectos físicos, culturais, econômicos. Então, é como se a psicologia ambiental ela passou por 3 momentos. Num primeiro momento, muito preocupada em como o ambiente, né, os aspectos físicos impactavam o comportamento. Depois, os psicólogos ambientais viram que não era bem assim, que as características das pessoas também tinham impacto, não era o ambiente que ia ditar como elas iam se comportar, as características delas também não tinham influência. E, por último, mais atualmente, a psicologia ambiental vê o ambiente como esse todo global, né? Que é indissociável, que não dá para separar. A gente separa em termos didáticos, mas na prática não dá para separar, é tudo junto. Isso que você está falando tem a ver com aquilo que você falou sobre estímulo, né, percepção, que o estímulo leva a sua percepção, depois os dois são, assim, no caso, equivalentes, não sei se é essa a palavra, e por fim é o todo, que é isso que você chama de global, né? Isso. É isso mesmo. Uma coisa global que eu não lembro. É isso mesmo. Tanto que eu coloquei, né? Então, no primeiro momento, é o ambiente, setinha, né? Comportamento das pessoas. No segundo momento, é uma setinha dupla, né? Que vai e volta. E no terceiro momento, é esse todo que engloba todos esses, né? Todo envolve os aspectos físicos, as pessoas, cultura, economia, política. Beleza. Meninas que tinham pensado de outra maneira, né? Como uma inter-relação. Fica claro agora? Ou vocês gostariam de conversar um pouco mais? Não, agora eu entendi, Mari. Entendi o que você estava pedindo. Agora deu para relembrar as primeiras aulas. Ah, que bom. Não, a prova tem esse intuito mesmo, que a gente relembre os conteúdos e aprenda, né? Uma prova só pela prova também ela não tem muito sentido. Ô Mari, a prova, a 1, a 2, a 3, a 4, então, são coisas mais antigas, que a gente viu lá no começo, e das 5 para frente já são temas mais, assim, recentes, é isso? Ou não? Não sei, vamos ver. Tá. Eu só sei que eu fui montando assim, eu só evitei de colocar umas coisas para não ficar muito repetido. Não, Marquinhos falou isso para mim, eu falei, não sei se é isso. Não, lá embaixo tem coisa repetida, sim. Então eu falei pro Marquinhos, mas ele não quis ouvir, é teimoso. Não, tá. Ô, Marquinhos, chegou agora? Ô, Marquinhos, você tá aí, cachorro? Tá. Acho que ele não sabe ligar o microfone. É melhor. Liga a câmera, Marquinhos, liga a câmera. Hoje eu fiz um pão.
Tô quase já roubando aí a clientela do Marquinhos. Já pode levar na aula o dia que a gente voltar. É verdade, hein? E vocês tinham combinado também que vocês iam levar o salgadinho lá do Marcos no meu aniversário. E agora? Nossa, ela tá A gente lembrando leva, não ainda. tem ideia de novo, a gente volta e faz lá, não tem problema não. Vai ter que ser, né? Ó, gente, vamos lá? Tá, então, que modelo é esse e em que momento esse modelo foi predominante? Já era, né? Matou. Agora, sobre a cognição ambiental. Nossa, é meio um pouco grande, né? A gente vai tudo? Ó, cognição ambiental. Contempla as formas de conhecimento espaciais aprendidas por uma pessoa e sua capacidade de recuperá-las e representá-las de forma compreensível aos demais membros do grupo. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Cognição ambiental refere-se ao conhecimento, imagens, informações, impressões e crenças, né? Parece sim, né, que envolve aspectos físicos e psicossociais, né, que os indivíduos têm acerca dos aspectos elementares, estruturais, funcionais e simbólicos do ambiente físico, real ou imaginário. Tá difícil? Verdadeiro ou falso? Então, Verdadeiro. eu acho que é falso, porque, então, né, é aquilo que eu te falei, né? Então, vamos lá, deixa eu ver se tem a ver. Porque quando a gente fala de crença, isso é uma coisa que é muito assim, tanto crença quanto de impressões, algo muito assim pessoal, ou isso não interfere em nada. Como assim? Não sei se eu entendi. Não, nem eu entendi. Ó, Vamos lá, porque assim, fala que a cognição, ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que está no caso da minha volta, né, refere-se àquilo que eu tenho sobre conhecimento sobre imagens, informação, então, ou seja, é tudo muito assim pessoal, muito meu, mas isso pode mudar a minha percepção. Acho que foi até aquilo que você falou na aula, que se você for falar, se a gente aqui na sala for falar como que é no caso da nossa sala, a sala é igual para todo mundo, só que cada um vai dizer de uma forma. Mas só que a sala é a mesma. Isso. Então, E por que é falso? Então, por isso, porque passa a ser muito, assim, pessoal. Então, Mas é. Mas é. A cognição ambiental, ela é individual. Então. Cada pessoa tem uma coisa mesmo. Lógico. Ei, Marquinhos, quebrar a perna dele amanhã. Cada pessoa tem uma percepção diferente do mesmo ambiente. E isso tem tudo a ver com, lógico, as características do ambiente, os elementos do ambiente, mas também as minhas características, aquilo que eu estava explicando, né? Minha história de vida, minha cultura, tudo isso tem impactos na cognição ambiental. Por quê? Vamos supor, a gente pode até pensar assim, vamos supor que a gente vai, todo mundo, visitar eu vou dar até um exemplo real, porque isso aconteceu, né? Tipo, vai todo mundo, sei lá, visitar... Tá, mas é aqui não. Beleza, pensei em outro exemplo. Vai todo mundo visitar lá uma instituição para a internação de adolescentes infratores em Portugal, certo? Os portugueses, né, que têm uma determinada cultura, enfim, né, uma história de vida, foram lá visitar essa instituição e falaram assim, nossa,
Que lugar horrível! Era apertado, escuro, sujo, certo? Os brasileiros que foram visitar essa instituição pensaram assim: nossa, mas que lugar ótimo! Era grande, bem iluminado, limpo. Sabe assim? Então, são os aspectos da minha história de vida influenciando a cognição ambiental que eu tenho daquele lugar, a representação mental que eu faço dele. Para uma pessoa que tinha na sua história de vida determinado contato com instituições desse tipo, né, foi na Fundação Casa e vai conhecer a Fundação Casa de Portugal, acha que aquilo lá tem uma representação, uma cognição ambiental daquele lugar, né, como é grande, é não sei o que lá. E uma pessoa que não tem essa história de vida, não tem esse background cultural, tem uma outra cognição ambiental daquele lugar. Faz sentido? E aí, Marquinhos, você entendeu agora? Falei para você, cara. Deu para entender, pessoal? Deu sim, Mari. Tá, vou continuar. O mapa mental ou mapa cognitivo representa a visão que as pessoas elaboram no lugar, de modo que todos os mapas mentais são idênticos. Falso. Por quê? Porque o mapa mental nunca é idêntico. Mesmo o mapa que você faz, cada vez que você for contar ou perceber, ele não vai ser idêntico. Tá. Vou ler o Também próximo. porque cada pessoa tem uma relação com o ambiente, então a tendência é lembrar daquele ambiente da forma relacionada com os seus sentimentos, ou então, como você falou, da questão da festa, você vai olhar, vai lembrar mais das saídas de emergência. Uhum. Então, cada pessoa vai lembrar daquilo que chama mais atenção para ela. Isso. Se a gente tivesse em aula, a gente faria esse exercício para vocês verem, né? De eu pedir para vocês desenharem um mapa mental, inclusive assim, ó, da faculdade até o centro de Bebedouro. É incrível. Ninguém desenha igual. Ninguém. Assim, não vai ter nenhum desenho idêntico. Inclusive, a pessoa vai colocar assim em termos de, sei lá, quarteirões, a outra vai colocar em termos de pontos de referência, sabe? A gente vai construindo mapas mentais muito diferentes, né, de pessoa para pessoa. Por último, dessa questão, o mapa mental ou mapa cognitivo não é necessariamente revelador das reais características do ambiente, mas do modo como a pessoa o interpreta. Verdadeiro. Exatamente por causa disso que a gente estava falando, pela mesma razão. Beleza. Bom, aí, agora vem umas questões mais abertas, né? Nossa, tem um monte de questão. Bom, questão 6. A questão 6 é sobre esse filme Up. Nossa, tem um monte de questão, foi ótimo. Como assim? Ai, gente, é muita coisa que eu tô fazendo. Nem ela acredita. Falou, nossa, vou ter que corrigir isso tudo, fudeu. Então, o que eu fui fazer? Devia ter posto duas alternativas. Mas não, vocês vão ficar craque depois de fazer essa prova. Claro. Ó, aí a questão 6 é o filme, né? Vocês viram esse filme? Up? É muito bonitinho, eu amo Faz tempo. É lindo, né? Não precisa ver para fazer a prova, tá bom? Eu coloquei um resuminho que quem não viu o filme consegue entender pelo aquele resuminho, tá? Mas quem viu o filme fica muito claro. Então tá, a história lá de um senhorzinho que ele era muito apaixonado pela mulher, a mulher morre e ele não quer sair de casa de jeito nenhum, né? Assim, ele é muito ele é muito apegado à casa deles. Bom, aí eu pergunto, então, a partir da leitura da sinopse e das discussões realizadas em sala, é possível afirmar que o filme exemplifica um conceito muito importante para a psicologia ambiental. Vários conceitos, tá, gente? Mas qual que é o principal?
Ele é muito apegado. Apegou o lugar. Então, aí depois a questão de baixo é para vocês explicarem por quê. Daí, né, gente, é hora de argumentar, justificar, certo? Aí eu quero ver o raciocínio de vocês, né? Escrevam bem, tá bom? Não escrevam muito rapidinho, sabe? Assim, tipo, uma linha, não. Mostrem a relação, tragam o exemplo, né, do filme, tá bom? Aí é hora de vocês brilharem na questão 7, tá? Ela vale 2 pontos, a questão 7. Então, vocês já sabem, né? Você falou que tinha que ter no mínimo 2 páginas. Só de prova já tem isso. Não, essa não tem. Essa não tem que ter 2 páginas. Tô brincando. Essa é só o... né? Bom, mas 2 pontos a questão 7. Eu já grifava essa questão 7, falava, aqui é meu momento, entendeu? Aí é o momento de vocês escreverem bem. Marquinhos, Aí depois, brilha. na questão 8, olha que bonitinha essa questão, gente. Foi feito com muito amor essa prova, ó. Na questão 8, eu vou compartilhar a tela para vocês verem. Que gracinha. Então, olha lá. 1000 anos atrás, os mouros tomaram o castelo de Sintra, em Portugal, e intervieram na imponente construção com terra molhada, moldada no alto de uma montanha. 1000 anos antes disso, os chineses já construíram uma muralha com pedras, mato e argila, obra que protegeu o império de inimigos e hoje pode ser vista da lua. E na manhã de ontem, Dona Maria de Lourdes ficou com as mãos sujas e o corpo suado. A menos que chova, é aos domingos que pode reformar as paredes de sua casa, o seu império, sua muralha diante do sol e do vento. Ela faz como aprendeu com seus pais. A arquitetura possível, mas autônoma, natural e ecológica. A casa de taipa, o pau a pique, feita de barro e madeira, atravessa milênios, permeia culturas e, mais do que uma imposição social nos dias atuais, é sinal de liberdade criadora do próprio lar. Liberdade criadora do próprio lar. Numa intensa relação entre o ser humano e a natureza que o cerca. Então, ó, se eu fosse vocês, eu já ia grifando, né? O seu império, sua muralha diante do sol. Olha lá. Criadora do próprio lar, certo? Eu ia grifando umas coisas assim. Porque aí eu pergunto, conforme discutido em sala de aula e de acordo com o trecho acima, é possível identificar diversos conceitos importantes da psicologia ambiental no processo de construção, transformação de um local em uma casa. Descreva esses conceitos e explique sua resposta. Daí essa questão vale 3 pontos. Essa também é de aula antiga, né? É de um vídeo que você passou, não é? Então, só que aí nessa, veja bem, o que eu falei? É importantíssimo ler com atenção a pergunta. Eu coloquei, identifique conceitos, né? Importantes da psicologia ambiental e relacione com o texto, né? Relacione com o exemplo. Então, o que a gente já sabe? É mais que um contexto, é mais que um conceito, tá bom? Oi, Elisângela, pode falar. Eu tenho uma dúvida nessa questão, justamente por isso, porque, no meu ver, como são conceitos muito próximos, eu acredito que ela engloba todos. Então, ótimo. Eu fiquei meio assim. Vai ficar uma resposta completa. Ah, tá. Então tá bom, não tô fora. Não tá fora, não. Olha, assim, não é que vocês precisem enxergar todos os conceitos. Não precisa, tá bom? Mas, se vocês enxergaram, agora é hora de vocês... então, essa é uma habilidade que a gente vai adquirindo,
né, ao longo do curso. Inclusive, com certeza, em várias outras avaliações, isso vai ser pedido para vocês, que é o seguinte, você tem um exemplo, né, uma situação, às vezes pode ser um estudo de caso, tá? Você tem um caso, uma história, enfim. E você tem os conteúdos que você viu em aula. Olha, vai contar menos o número de conceitos que você conseguiu identificar e vai contar mais como você consegue explicar, né, o emprego daqueles conceitos. Então, assim, olha, professora, eu consegui identificar a apropriação. Ela tornou aquele lugar o lugar dela. Beleza. Então, vocês vão explicar isso. Então, precisa, sabe, construir como se fosse uma mini redaçãozinha, que você vai apresentar o que é aquele conceito, né? Como ele se relaciona com o exemplo e uma conclusãozinha. Mini redação, porque eu falo assim, isso é um parágrafo, sabe? Ah, eu também identifiquei apego ao lugar. Então tá. Vou definir muito brevemente apego ao lugar, mostrar por que é que eu pensei isso e concluir. Eu identifiquei. Pode falar, Gel. E aí você quer que a gente relaciona esses conceitos com o texto só baseado na parte que começa a falar da Dona Maria, porque você disse que se fosse você, você grifaria essas tal partes, ou desde o começo? Você conseguiu identificar alguma coisa desde o começo? Uai, não poderia ser a muralha? Não poderia estar relacionado com esses conceitos? Não, não pode, e eu acho que se você identificou, você pode fazer de todo o texto. É que eu não identifiquei, mas se você identificou e, né, tiver o raciocínio correto, tá valendo. Entendi. Entendeu? Com certeza tá valendo. É que eu consegui pensar mais nos exemplos da Dona Maria. Então, por exemplo, que ela aprendeu com os pais, tá, sabe assim? Mas se você encontrou ali no comecinho e você conseguir fazer esse raciocínio, sabe? De explicar o conceito, mostrar a relação, tá perfeito para mim. Aí tá ótimo. Entendi. Obrigada. Imagina. Mário, você falou então que você quer que fala qual que é, ou quais são. Mostra qual que é a relação, onde tem a ver, né, com a história. Isso. E mais o quê? Não, assim, eu tô pensando na construção de um parágrafo, vamos supor. Sim, você vai começar a responder você vai começar a responder isso. Essa pergunta vale 3 pontos. Então, pensa assim. Ela vale muito mais do que a primeira questão. A primeira questão vale 3. Essa vale 3 pontos. Então, você já pensa assim, bom, é algo que eu preciso fazer mais elaborado, né? E aí, como fazer isso mais elaborado? O que eu vou fazer? Eu vou escrever lá apropriação. Porque ela fez a casa dela. Tá errado? Não tá errado. Tipo assim. Então, eu senti muito isso, às vezes, em algumas avaliações que eu corrigi da primeira avaliação, né? Não está errado. Mas, para a resposta estar completa, você precisa, então, me falar o que é apropriação. Então, imagina a construção do parágrafo. Eu vou falar apropriação é isso, isso e isso, definida assim, assim, assado, pode ser assim, assim. No caso de Dona Maria, quando diz sobre isso, isso e isso, podemos ver um exemplo de apropriação, pois, nananana. Ou seja, você explicou certinho, entendeu? Você falou apropriação é isso. No exemplo, eu vejo apropriação porque, olha só, você prova, entende? Aí a resposta está completa, porque eu falo, tá. Então, inclusive, vocês podem colocar coisas ali que talvez eu não tivesse pensado. Mas se vocês conseguiram fazer isso, de mostrar o conceito e falar, olha, professora, tipo assim, olha, professora, tem esse conceito porque eu pensei isso aqui. Eu falar, então tá. Então tá certo. Entendeu? Positivo.
Então, essa vale 3, daí vocês ficam espertos, né? E depois temos a 9. A 9, que eu comecei a falar disso, né? Que é sobre os arranjos espaciais. Aí eu coloquei uma pergunta sobre o arranjo espacial lá da creche, que a gente já conversou, né? Tudo bem? Maravilhosíssimo. Sim, Mari, tudo certinho. Oi? Eu não ouvi, Maria. Ah, tudo certinho, tudo bem, sim. Passamos a prova inteira, eu gravei. Então, agora eu vou colocar no YouTube e disponibilizar para a sala. Eu posso... então, é que amanhã, particularmente... Bom, é que amanhã a gente tem aula, né? Não, mas não tem porquê também, né? Porque já falou tudo, já tá gravado. A gente pode fazer o seguinte, na semana que vem eu marco com vocês de novo, a gente faz o mesmo esquema, né? Aí já fica marcado. Segunda-feira, né? 7h10. Beleza? Eu faço esse plantão de dúvidas online de novo. O que vocês acham? Pode ser, Mari, eu gostei. E aí a gente vê se mais gente participa, né? A ideia é mais gente participar. Nós tivemos uma média aí de 9 participantes, de uma sala de 52? 52. Mas beleza. Gente, acho que é isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Segunda-feira que vem seria dúvida sobre o quê? Porque assim, já vai ter, assim, passado as 2 provas. Vai ter nova aula, novo tema? Como que vai ser? Eu vou continuar dando matéria. Vocês lembrem-se que lá quando a gente voltar em julho, vai ter prova de novo, né? Mas então, a semana que vem vai ser a nossa última antes das férias, né? Já? Não, já? Já. Eu acho que tinha que ser... mais uma aula. Eu tava achando que tinha mais uma semana. Não, vamos fazer um churrasco. Vamos fazer um happy hour. Fazer um churrasco chamado de vídeo, vamos? Vamos fazer um encerramento. Cada um traz a sua comida. Boa ideia. Não, mas então para a semana que vem, nossa, eu não tinha pensado porque acho que é segunda-feira, né? Eu estava tão com o dia 29 na cabeça que eu nem me toquei que dia 25 era segunda-feira da semana do dia 29. Então, acho que eu vou fazer um encerramento do conteúdo, tá, gente? Vou gravar mais um vídeo só para encerrar essa aula do preconceito, né? E aí a gente faz um encerramento aqui de falar os principais pontos, conceitos que não ficaram claros para vocês. Aquele trabalho, o que virou dele, Mari? Já tem alguma posição? Então, nossa, bem lembrado. Deixa eu ver aqui o formulário. Peraí. Da última vez que eu vi o formulário, o que estava ganhando? Estava ganhando fazer uma adaptação escrita desse trabalho. Que eu fiquei muito triste, mas democracia. Não é, porque vídeo é difícil você... Igual a gente fala pro cara, se filma aí. O cara não vai fazer isso. Não, mas o que eu estava pensando era que vocês poderiam fazer esse vídeo... não precisava ser filmado assim, tipo, não é obrigatório que vocês apareçam no vídeo. Vocês poderiam, inclusive, colocar, tipo assim, queria que vocês igual fossem tipo isso que está sendo feito hoje aqui, no vídeo chamada? Não, eu pensei assim, por exemplo, vocês poderiam fazer, né, colocar texto escrito, vocês poderiam pegar imagens, vocês poderiam, então, né, se vocês quisessem, gravar
vocês mesmos, ou vocês poderiam fazer desenhos, sei lá, sabe? Eu penso que teriam outras possibilidades para o vídeo, mesmo sem vocês se reunirem para fazer esse vídeo, sabe? Mas eu entendo que isso representa uma dificuldade também no momento que a gente está vivendo. E que nem todo mundo tem também as habilidades para conseguir editar um vídeo, enfim. Apesar que tem bastante coisa no celular atualmente, né? Eu não sei. Mas, enfim, eu acabei de abrir o formulário, teve 38 respostas. Talvez eu possa dar uma reforçada para todo mundo responder. Mas das 38 respostas, ó, vou compartilhar a tela com vocês, espera aí, para vocês verem. Ó, vocês estão vendo? Positivo. Então tá. Então tem 38 respostas. Na segunda avaliação, 100% quis esse estilo, né? Não quis responder estilo prova. E para a terceira avaliação, 60% quis o trabalho adaptado. Então, a temática é a mesma, a ideia é a mesma, só que ao invés de fazer o vídeo, fazer um material escrito, né? E 40% gostaria de manter o vídeo. Eu vou seguir a maioria, apesar de que eu vou reforçar para o pessoal responder, sabe? Que nem todo mundo respondeu, né? E aí, então, seria um trabalho que seria o seguinte. Eu vou passar as instruções para vocês. Deixa eu anotar. Vocês gostariam dessas instruções antes das férias, né? Porque melhor, aí né? a gente já faz corre, né? Mas para quando ficou esse trabalho? Ele ficou para final de julho. Aí a data certa, gente, vou ser sincera, eu gostaria de esperar para, assim, dar a data certinha, porque eu acho que as coisas ainda estão um pouco incertas. Então, saindo, né, a data definitiva de como que vai ser quando a gente vai voltar, se vai ser presencial e tudo, aí eu coloco o dia certo, mas é final de julho. Os grupos e os temas são mantidos. Grupos e temas são os mesmos. O que vocês vão fazer nesse trabalho? Vocês vão pegar esse tema que vocês escolheram e vocês vão precisar discutir esse tema. Tá atrapalhando o barulho? Não, tá bom. Ah, tá bom. Minha máquina tá centrifugando. Vocês vão discutir esse tema com os conceitos que a gente viu ao longo da disciplina. Então, vocês vão discutir com o conceito de estereótipo, com o conceito de preconceito, de exclusão social, tá certo? Sim. A ideia era que vocês conseguissem fazer isso no vídeo, assim, né? Articular com algum conceito no vídeo, então, de uma forma criativa e tudo mais. Agora, eu acho que uma adaptação para esse trabalho é fazer ele de forma escrita, então. Então, vocês vão pegar esse tema, pegar dados sobre esse tema e tudo, e tentar articular com esses conceitos que a gente viu ao longo da disciplina. Tem duas pessoas com o microfone aberto, pode falar. A minha dúvida é assim, isso vai ser só algo em texto, a gente vai levar para você e te entrega, ou vai ser igual antes, que vai ter um grupo tal, em tal dia, vai lá e apresenta. Grupo tal, vai lá. Não, esquece isso de em tal dia. Se desse certo, se a gente tiver presencial mesmo, e se, sei lá, for do interesse de vocês, a gente pode tirar um dia para vocês, não precisa nem ser uma apresentação, né? Mas para vocês contarem do trabalho, porque, poxa, é super legal, né?
um trabalho que você faz, assim, você estuda um tema que só teu grupo estudou, contar para a sala, sabe? Então, se a gente tiver presencial, tudo, eu gostaria que vocês contassem, mas não é uma coisa que vocês precisam montar uma apresentação, sabe? Mas que vocês contem, olha, gente, a gente pesquisou isso, ó, foi super legal que a gente viu que isso tem tudo a ver com estereótipo, ou tem tudo a ver com etnocentrismo, sabe assim? Mas aí a gente combina mais pra frente, sabe? Mari, mas você acha que às vezes se não tiver presencial, se Deus livre esse negócio continuar aí, você acha que não consegue fazer, às vezes, desse jeito que a gente tá fazendo aqui agora, aí cada grupo apresenta? Eu achava legal também fazer assim, porque realmente é bem legal ficar vendo. Eu acho que dá sim, dá para fazer sim. E apresenta dessa forma mesmo, uma conversa, sabe? Não precisa ser algo tipo super decorado, nem nada, mas contar da experiência mesmo, o que achou interessante. Acho que dá para fazer sim. Se tiver que, às vezes, mostrar a tela que nem você fez, tem como, sabe? É uma coisa legal, a gente tem tudo que a gente precisa. Eu acho legal, sei lá. Perfeito. Podemos combinar assim. Aí, assim, eu posso escrever essas orientações, né? Porque eu acho que é sempre bom, né? Nem todo mundo vai ver essa aula, porque a gente está aqui há quase 2 horas. Mas vou escrever essas orientações, mas é bem isso mesmo. É o tema do grupo que vocês já estão articulado, então, com os conceitos da aula, sabe? Fazendo links com os conceitos da aula. E bem nesse esquema que eu falei, no mesmo esquema que eu falei de psicologia ambiental, das respostas, eu não sei, gente, eu sei que cada professor tem o seu estilo, então eu não vou falar pelos outros professores, nem, enfim. Mas eu peço dessa forma porque eu acredito que é assim que a gente deva se posicionar, né, mais para frente enquanto profissionais mesmo, né, da psicologia, conseguindo mesmo fazer esse link entre a prática e a teoria. Porque eu conheço ótimos teóricos da psicologia, tipo assim, que sabem tudo, né, sobre os conceitos, sobre as teorias, mas que diante de uma situação real, tem muita dificuldade de aplicar esses conceitos. Então, por isso que eu acho que eu bato tanto na tecla da gente conseguir fazer esse link, sabe? Vamos pegar um tema importante e vamos articular com os conceitos? Como é que eu faço isso? Eu preciso saber do conceito, então eu tenho que mostrar que eu sei, eu escrevo sobre o conceito e depois eu explico o meu raciocínio de por que aquele conceito se relaciona com o exemplo. É uma coisa que eu acredito mesmo, assim, não é... É uma coisa que eu acho que a gente tem que investir, sabe? Porque é isso que a gente vai ser cobrado na hora que a gente for trabalhar. Sei, né? Beleza. Beleza? Tá falado. Certinho, Mari. Tudo bem, então, gente? Tudo ótimo. Mais alguma devolutiva aí que vocês queiram me dar? Agradecer. Muito bom. Agradecer porque deu uma clareada na mente para fazer essa prova, hein? É verdade. Vocês estão muito preocupados com as provas. Lógico. Demais! Não, vocês ficam preocupados, depois vocês tiram uma São nota. elas que nos dão a nota. Aí vem um 4, um 3, aí falei, nossa, eu tava muito preocupado. Que isso, imagina, ninguém tirou isso, não. Então tá. Não, vão tranquilos que vai dar tudo certo. Pô. Então, beleza, mano. Obrigado, viu? Então tá bom, gente. Tchau, Obrigada, então. Mari. Tchauzinho, Mari. Obrigado. Ô, Marquinhos! Marquinhos, ligou o áudio agora. Olha só. É que a minha voz é muito feia. Não acredito nisso. Ai, que lindo. Alexandre, mas peraí, uma observação. É. Ele saiu da chamada e entrou de novo. Você estava ajudando ele a como ligar o microfone, né? Aí, Não, Marquinhos, não é. Tá vendo? Aí, tá vendo, Tenho Marquinhos? certeza. Não é. Meu celular, ele tava assim na mesa e ele caiu pra frente e pum, desligou. Aí eu entrei de novo. Desculpa, foi boa, Marquinhos.
Acreditamos. A gente acredita. Você tá bem nisso, Marquinhos? Pô, fazer videoaula em padaria é duro, come muito, cara. Eu imagino. Mas beleza. Mas foi excelente.